Opa! Nick falando aqui. Tudo bom com você? Cara, é estranho ter feito tantos vídeos, né? Eu olho assim, nesse aqui, se eu não me engano, é o vídeo 76, eu acho, se não me engano, que eu faço pra cá, pra esse canal. Não sei se é isso, é mais ou menos por isso. Já passou de 70 já. Mas é estranho observar que, tipo assim, como você pode falar das coisas em si, como elas são, sem você necessariamente falar de Deus. Por quê? O que eu quero trazer aqui é essa observação de que eu faço observações também do cenário ao meu entorno para saber o que as pessoas falam, né? Uma da coisa que eu tenho deparado ao longo do tempo é as pessoas explicarem suas vidas e explicar resoluções tirando Deus da equação, tirando Deus do jogo. Cara, tem alguns canais na gringa que eu acabo vendo, né? E eu reparo muito, eu observo muito isso das pessoas quererem explicar suas vidas, as razões das vidas, sem colocar Deus. E aí, é lógico que de algum jeito, no final, pra mim, a minha observação que vai dar merda. Como que você explica algo, ou seja, você tenta falar a causa de algo sem aquele algo ser de fato a causa do assunto? O que eu quero dizer, ó. Se eu tô comendo uma banana e aí aquela banana é muito gostosa, eu quero explicar a banana. Eu falo que a banana existe porque ela tá na bananeira. Ela vem da bananeira. E aí acaba a minha explicação. Ah, não, olha, eu tô comendo banana porque banana é muito bom. Banana vem da bananeira, então acabou. O ser humano, ele nasce de algum jeito com uma certa curiosidade. Essa curiosidade faz com que ele sempre tenha aquela pergunta que a criancinha sempre vai fazer, que é o porquê? Por quê? De onde? Né? Mas o porquê é muito assim. Mas por quê? Por quê? Por que bananeira? Mas é aí mesmo? Será que é aí mesmo o início? Será que é aí realmente você tem que prestar atenção? E observo que a maioria das explicações que as pessoas têm dado hoje são explicações vazias. Que se você falar, tá, mas aí, essa aí reside a causa inicial do que você está explicando como seu problema e que você está servindo de algum jeito como testemunho para o outro. Cara, a curiosidade é engraçada, porque aparentemente você nunca vai ter uma resposta final, aparentemente. Mas essa resposta está atrelada ao seu modelo existencial. Mas aí que tá, cara, porque transcende o modelo existencial do indivíduo. Por quê? Se a pessoa ela tem sinceridade, se ela realmente adota sinceridade na pergunta, querendo assumir de fato uma resposta real, ela vai parar em elementos básicos. Então, se você pergunta, tá, mas e antes da bananeira, o que vem? Ah, não, antes da bananeira, ela teve que crescer. E antes dela crescer, existe uma muda de bananeira. E aquela muda de bananeira, ela necessariamente estava no solo. Mas aquilo ali processado necessitou do solo. O solo vem de onde? Ah, o solo. Ah, bom, ele foi uma decomposição de algum jeito de uma rocha. Né, uma decomposição química e física de uma rocha. Tá, mas de onde que vem essa rocha? Essa rocha ela possivelmente veio de. Ela tem algum elemento anterior a ela, que seja. É porque você vai ter aquelas variações de rocha, né, que são rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Tá, mas como que compõe essas rochas? Como essas rochas, vamos supor que ali tenha sido daquele terreno que gerou aquela rocha, mas como que ela. Qual a origem daquilo ali? E você vê que aquela matéria anterior, muitas vezes você não vai ter uma explicação para aquilo, mas é uma matéria inicial que a gente chama de substância, coisa. Mas quem fez isso? Porque tá vendo que eu poderia ter parado lá na ideia da bananeira, mas eu resolvi continuar perguntando. E aí quando você observa que tudo de algum jeito provém dessa substância inicial, dessa coisa, dessa matéria em si, você vê que de algum jeito todos conversam. Tá chovendo aqui agora. Todos conversam sobre o mesmo tipo de substância, sobre o mesmo tipo de matéria. A mesma substância, de algum jeito, a origem que tem na bananeira é a mesma que eu possuo, que você possui, que esses livros possuem, que a natureza como um todo possui.
Essa coisa da matéria, quem é que fez isso? Foi o homem quem fez? Não. Então, por exemplo, o homem ele pode ter sido responsável por confeccionar alguma coisa, utilizando essa matéria, que seria matéria-prima, matéria primeira. Agora, quem fez essa matéria-prima primeiro? O homem fez? Não, o homem se aproveita, o homem ele acaba usando isso ao seu favor. Então, se você tenta explicar os seus problemas, se você tenta explicar as coisas que estão ao seu entorno somente por uma etapa, necessariamente a resposta que você vai ter não é a mais certa. Ela é uma resposta totalmente assim momentânea, para aquele instante. Mas será que a sua dúvida, será o que vai resolver os seus problemas, provém dessa resposta que foi seccionada, que reside somente numa etapa? Tipo assim, a explicação do porquê que a banana ela é tão bela ou é tão gostosa reside somente se você fala que ela vem da bananeira? Ou reside em falar que participa de todo esse conjunto que é confeccionado e que de algum jeito foi criado por alguém? Porque se tudo isso que você observa possui um padrão, quem constitui esse padrão? Agora, quando eu vejo essa coisa muito vazia ao longo do tempo, das pessoas tentarem explicar os problemas que elas vivem por uma circunstância momentânea e espacialmente limitada, não vai dar certo. Ainda que a forma de se explicar, ou seja, o sofisma, a retórica de se explicar algo, seja bela, aparentemente, na fala, mas aquela estrutura está relacionada com o conteúdo real? Porque aquele que muito lhe leva pela palavra não necessariamente está falando algo que esteja associado à verdade. Isso faz com que o homem, muitas vezes, ele caia em um grande problema, que é não reconhecer o que é real. Enfim, é apenas um desabafo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário e caminha comigo nesse canal. Até o próximo vídeo.